que vocês pensam dessa onda de técnicos estrangeiros aqui? É uma opção técnica real mesmo? Ou vira latice nossa? Essa depois eu quero dar uma parte. Ouça a discussão. Então faz você uma parte. Não, manda ver, você primeiro. Não, cara, eu quero... Não, você primeiro. Convidado então, primeiro. vamos lá. Eu acredito que o futebol mudou muito. Você querer discutir, porque na época do Lazzaroni, o futebol é outro a partir do século XXI. E a partir das mudanças do futebol, você precisa cada vez mais ter conhecimento tático, estudar e ter um conhecimento muito grande do ponto de vista cultural e tudo mais. Então, qual é a minha visão? Não é vira-latice. Os técnicos argentinos, os técnicos europeus, eles têm um nível de educação muito maior do que o nosso, e isso se reflete em campo. No estudo tático. No estudo tático. E o nosso problema é um problema educacional. O técnico brasileiro, na maior parte das vezes, eu não estou generalizando, ele tem um discurso do Renato Gaúcho. Boleiro. Eu estive lá dentro, eu joguei bola, então eu vou... Futebol não tem como mais ser isso. Na minha época era assim, agora o futebol evoluiu. O maior técnico do mundo, que é o Guardiola, ele estuda 24 horas, ele tem uma bagagem cultural. Então não é vira-latice. O nível do Campeonato Brasileiro hoje é muito maior do que em 2019, quando veio o Jorge Jesus. Por quê? Porque a gente está dialogando com esses caras que estão vindo de fora. Uhum. Tá? Então, assim, é inegável que esses técnicos que vêm de fora têm uma capacidade maior. E aí, cara, uma das coisas que mais a gente vê é a xenofobia. É a xenofobia que fica clara no discurso de alguns técnicos que, ao invés de aproveitar que os caras estão aqui para aprender, para estudar, para ver o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, os caras simplesmente têm um discurso de que sai daqui, ele é estrangeiro, ele é isso, ele é aquilo. Então, assim, você tem a xenofobia. Você lembra, você é botafoguense, quando o Rueda veio treinar o Flamengo, que o Jair Ventura fez um discurso extremamente xenófobo. Onde é que está o Jair Ventura hoje? Por outro lado, você tem estrangeiros que vêm para cá, como o senhor Abel Ferreira, e tem um discurso de colonizador tentando ensinar o colonizado. Então, assim... O Castro fez muito isso. O Castro também fez muito isso. Então, ele assim, tinha a coisa meio progressista, mas ele deslizava o tempo todo. Então, Tudo aí se metia a falar, não, porque a cultura do Brasil é assim, agora, assado. Eu acho inegável você falar que... É só você ver. Quantos técnicos brasileiros nós temos atuando lá fora? É só a barreira da língua? Mas aí eles falam muito também na questão da xenofobia sobre isso, e eu tendo a ficar em cima do muro. Não. Na xenofobia, ao contrário, que eu digo, a xenofobia não do nosso técnico contra o deles, mas do nosso penetrar determinados mercados. Eu sei que... Pois é, mas assim o argentino penetra, né? Exatamente. Aí, por isso que eu fico em cima do muro, porque eu acho que eu acho que tem lá e cá. Sim. Pô, mas olha só, se o argentino penetra, o colombiano penetra, por que o brasileiro não consegue? Sendo que o futebol brasileiro é muito exaltado. Sendo que o futebol brasileiro... Você tem técnico brasileiro... Eles não falam isso quando eles iam para a China. Sim. Quando eles iam para o Oriente Médio. Exatamente. Quando eles iam para o Japão. Então, agora eu queria saber a sua opinião. Os técnicos argentinos, no geral, pelo menos se eu não estiver esquecendo alguém, eles são ex-boleiros também. Os de maior destaque. Sim, aí vem uma discussão... Pois é, mas assim, o ex-boleiro argentino, ele tem uma bagagem... O boleiro argentino, ele tem uma bagagem cultural muito maior do que a nossa, né? Uhum. Sim. Vê o Maradona, né? A postura do Maradona em relação à política. E o Maradona não tinha tanto. Mas você pega que o argentino médio, ele tem uma visão mais... a educação lá, e aí o IDH, né? Isso se reflete também em questão de ler, em questão de correr atrás. Acho que isso que é a grande questão. A grande questão é você ter condições técnicas de correr atrás para conseguir trazer o que tem de melhor para cá. Só um detalhezinho dentro disso. Acho engraçado o brasileiro querendo sacanear a Argentina. Falar, Argentina, eu vou sair daqui com R$200 e vou comprar Buenos Aires e tal. Isso é uma outra coisa que a gente pode falar muito, né? Que a educação na Argentina é muito mais avançada que a nossa. Em várias coisas. IDH, cara. O IDH não é o único. Vamos lá. O IDH não é o único ponto pra gente medir. Sim. Porém, contudo, todavia, tem coisa ali que a gente pode tirar. Mas qual é a sua opinião? Não, eu queria falar. Tô alinhado contigo. Acho que essa parte social, eu acho que tem uma questão também ao contrário, né? Do nível social, IDH, etc. Do jogador brasileiro no geral.
especialmente pela preferência a técnicos portugueses ou no máximo de língua espanhola, né? As pessoas perguntam, mas por que Portugal? Porque isso é uma coisa meio colonial. Então eu falo, não, calma. O português fala português. Ele fala português esquisito pra nós, mas ele fala português. Você vai trazer um cara francês, um cara inglês, porra, pra cá, ele vai ter que ficar com o tradutor do lado o tempo inteiro. Eu nunca entendi na minha cabeça como que o cara vai treinar um time cheio de chineses, árabes, japoneses Mas o Zico e tal. fez isso na Turquia. Não, fez, mas eu nunca entendi como que dá certo, né? Porque sem você ter o tete-a-tete diário. Então, acho que o fato de serem portugueses ou, no máximo, latinos, língua espanhola, é por causa disso. E uma coisa que eu não tinha reparado, mas me chamou muita atenção, o nível de idade dos técnicos brasileiros de maior destaque é muito mais avançado. Porque claramente você não está tendo uma renovação de safra. Você tem um ou outro cara mais novo e tal, não sei o quê, mas assim, você vai pegar, o Filipão, com quase 80 anos, sair da aposentadoria para assumir a terceira, quarta folha do futebol brasileiro. Mas aí posso falar o que é? Sintomático. Posso falar o que é? Nossos dirigentes são péssimos, ninguém conhece nada de futebol. Nossos dirigentes não têm planejamento. Então eles vão atrás do Filipão, eles vão atrás da grife Filipão e da grife Vanderlei Luxemburgo para se defender. Porque você critica o Filipão e critica não eles. O planejamento de futebol é péssimo. A gente começa de dirigentes que não entendem de futebol. E assim, ganhou, fica. Perdeu, sai.